Oi, pessoas, que a paz de Cristo reine em cada coração. Hoje é dia 21 de agosto de 2023 e o nosso estudo tem por tema o despertamento da igreja, que é mais um subtema do meu livro, O Clamor de Mordecai. Já estamos no finalzinho do livro, só falta isso aqui. E eu gostaria de compartilhar esse tema, vou até mostrar para ver que é esse mesmo. Combina demais com a nossa reflexão de hoje. Não é coincidência, gente. O despertamento da igreja. Começa aqui nesse finalzinho, o despertamento da igreja. Só um trecho eu vou ler aqui, tá? O despertamento da igreja. O dilema de Mordecai é o mesmo nesses dias e nesta hora. Como despertar uma igreja que não sabe que está dormindo? Como você leva o sapo a pular da chaleira? Como Esté, estamos vivendo em uma hora extrema e a igreja no Ocidente vive num estado de plena segurança, proteção e facilidade. Somos distraídos numa negação dos fatos de que um grave perigo mais que o que ameaçou os judeus em Suzã nos ameaça agora. Contudo, não é o Islã radical que deveria ser nossa fonte primária de preocupação. A maior parte desse livro tem sido dedicada a expor a ameaça que se aproxima do Ocidente de uma guerra religiosa radicalizada que se constitui conforme sua própria admissão, numa questão de submeter o mundo inteiro à lei Sharia. Cada um de nós tem a obrigação moral de compreender e combater essa terrível pretensão. Mas, como tudo na vida, não são as ameaças externas que representam um perigo maior, são sempre os inimigos internos que se constituem a maior ameaça. Concentrar nossa queixa no Islã como o culpado de perturbar as relações internacionais seria tão tolo quanto deixar a porta da frente da sua casa aberta todas as noites e depois reclamar que ela tem sido repetidamente assaltada. Precisamos chegar à raiz dessa questão, não apenas bater os galhos, se esperamos ver a transformação social que desejamos. Precisamos chegar à raiz dessa questão, não apenas bater nos galhos, se esperamos ver a transformação social que desejamos. O Dr. Dmitry Radivich, Radyshyvsky, é o diretor de The Jerusalem Summit, a Conferência de Jerusalém, um consórcio de líderes mundiais que se encontra anualmente para discutir sobre as duas ameaças dirigidas ao Ocidente, o humanismo secular e o Islã radical. Sua declaração no London 2007 Summit não poderia tornar mais claro o meu ponto de vista. Eu peço desculpas, é que eu não sei ler inglês de jeito nenhum e aparece aqui esses nomes, então eu fico toda confusa e leio dessa forma. Mas o importante é entender a mensagem, né? Então, deixar claro aqui o meu ponto. Pode parecer irônico que eu, um judeu, esteja clamando por um reavivamento na Europa. Portanto, perdoe minha falta de modéstia e o conselho não solicitado. Mas para mim, a escolha da Europa parece muito simples. Ou ela será uma Europa fundamentalmente cristã, ou será a Europa do islamismo fundamentalista. Se a Europa deseja se salvar, tem que se considerar como um continente cristão novamente. Deve renovar sua confiança absoluta de que os valores bíblicos são os valores corretos. Não há meio termo. A Europa não pode continuar sendo hedonista, ateísta, neutra e friamente indiferente a respeito da Bíblia, inclusive agindo de uma forma neutra e até mesmo hostil à tarefa da religião. Religação com suas raízes hebraicas e com Israel. Os europeus ou serão cristãos bastante fervorosos, ardendo com o Espírito Santo e com fé, ou serão vítimas friamente mornas do islamismo. Não se pode negociar os valores, não se pode. Se tem algo que a pessoa não deve de jeito nenhum negociar, são os valores bíblicos e cristãos. Quem negocia valores é porque não tem.
Quem abre mão, quem não preserva, é porque não tem e não considera de fato de verdade, sendo que o mais importante para Deus é preservar e resgatar os valores bíblicos e cristãos. Portanto, quem abre mão, quem negocia, quem barganha com os valores, está pecando de forma muito, muito triste. É horrível isso. Então, se você é um cristão, se você nasceu de novo, não negocie os teus valores. Aquilo que você tem certeza, aquilo que Deus colocou em tuas mãos, o que você conhece como valor inegociável da palavra de Deus. Porque toda a história está relacionada a isso, ao resgate dos valores bíblicos e cristãos, a voltar-se para Deus, a voltar-se para a Bíblia. E o maior problema da humanidade atualmente é justamente isso. Estão banalizando os valores. Os valores estão invertidos e distorcidos em toda a sociedade. E isso está causando um estrago muito grande para o ser humano. Porque isso se espalhou em todos os setores da sociedade, sem exceção. A inversão de valores, de uma forma sutil, enganosa, de uma forma diabólica. Então, assim, é uma situação em que o mundo se encontra que só Deus mesmo, só a ação sobrenatural de Deus. Por isso Deus decidiu intervir, agir diretamente, porque se não for a intervenção de Deus, homem nenhum no planeta Terra vai conseguir reorganizar o mundo, colocar tudo no lugar novamente. Este Mordecai moderno não está minimizando o sentido das palavras também. Ele vai direto ao assunto e aborda a questão da complacência crescente na sociedade cristã. Na verdade, ele declara que se a igreja estivesse ocupando seu lugar, não haveria chance de o Islã estar na posição em que chegou. Platão expôs suscitamente essa verdade, bem antes da nossa era. O preço que homens bons pagam pela indiferença quanto aos assuntos públicos será estabelecido pelos homens malignos. É quando o justo se cala, o injusto toma conta do espaço. Quando o justo se mostra omisso diante de situações de injustiça, está sendo cúmplice dos ímpios. Porque de alguma forma se calar é ser cúmplice a partir do momento que a pessoa conhece toda a verdade, né? Então é importante mesmo falar, ter coragem e falar a verdade mesmo, independente da perseguição, da crítica, da zombaria, do escárnio. O importante é que Deus está vendo, é que Deus vai honrar e vai recompensar no momento certo. O importante é agradar a Deus, o importante é fazer a vontade do Senhor, independente das perseguições. Uma luz nas trevas. Em perigos de fora e perigos de dentro, este é um tempo de trevas para as pessoas de fé e de boa vontade. Eu creio que estamos em uma hora da noite diferente da que Esté se encontrava. A presença de Deus é mudada, ou melhor, distorcida em vários setores da sociedade, inclusive dentro da igreja institucional. Os poderes do mal conspirando contra o povo escolhido de Deus são até mais pavorosos do que aqueles que motivaram Ramã a tramar a aniquilação deles séculos antes. E, em meio a tudo isso, qual é a nossa resposta? Qual é a demonstração que virá do povo de Deus? Jesus diz aos seus discípulos que eles são a luz do mundo e que não devemos nos esconder, mas exibir essa luz, a fim de que ilumine a todos. Mateus 5,14. Ele prossegue dizendo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,16. Não é a luz dele, não é a luz de Jesus, é a nossa luz que Deus deseja que brilhe. É a luz de Jesus através de nós. Poderia ser o caso que sem as trevas do aturdimento, da desolação e obscuridade, Esté não tivesse sido compelida a uma transformação interior? Seria possível que, para aqueles com olhos da fé, as trevas são simplesmente uma oportunidade de brilhar? Na verdade, as trevas são a gota d'água que, ao ser liberada, faz com que nossas vidas se manifestem. As trevas são a gota d'água que, a ser liberada, faz com que nossas vidas se manifestem. É porque como pode a luz brilhar na luz? A luz brilha e faz diferença em meio às trevas, não é verdade?
O nome hebreu de Esté, Hadassah, com H, tem a mesma raiz da palavra hebraica para ocultamento. Esté foi ocultada de várias maneiras, visível aos olhos de Deus, mas certamente sua verdadeira identidade como uma judia foi ocultada aos olhos de seus contemporâneos persas. Quão adequado, então, é o significado do nome Esté, estrela. Você se lembra de ter estudado na escola fundamental que as estrelas nunca se apagam? Ao contrário do que pensamos delas, as estrelas não se acendem à noite. Elas orbitam através do mesmo espaço em nossa galáxia, noite e dia. Somente a ausência do brilho vivo da maior estrela, o Sol, permite que o brilho dela se torne visível. Esse fato nos relembra que o turno das trevas está intrinsecamente ligado à inconfundível, inegável e completamente inocultável manifestação da luz. Uma vez eu olhei o significado do meu nome no dicionário. O nome Cleia significa muito bela, muito formosa. E conversando com uma pessoa, uma vez eu disse assim, eu nunca vi assim um nome combinar tanto com uma pessoa. E aí falei o significado, brincando, claro, né? Brincando, gente. Mas aí o significado é esse, muito bela, muito formosa. E em outra tradução o significado é muito amável, algo mais ou menos assim. Eu creio que Deus suprime a luz em determinados momentos em que Ele deseja que as atenções estejam sobre Ele. Exatamente quando está pronto para se mover. Ele deseja silêncio, Ele deseja obscuridade. E em vez que Deus não se move, a não ser através do seu povo, essa obscuridade é a nossa deixa para agir. Esther fez sua aparição e não tão logo ela reconheceu que tinha sido posicionada num momento único, um momento kairos, que teve que ser agarrado antes que passasse e fosse relegado ao reino do que iria, o que seria e o que poderia ter sido. Ela deve ter conhecido o que nós agora conhecemos, que a adaptação é tudo, que as oportunidades para hoje, se não forem aproveitadas, serão um lamento de amanhã. Deve ter sido essa convicção que compeliu Esté a fazer a escolha que ela fez, renunciar à própria vida, a fim de que seu povo tivesse a oportunidade de viver para ver dias melhores que ela. Ela não cometeu o erro comum de pensar que a tempestade de alguma forma se dispersaria. O mal jamais vai embora simplesmente, a menos que seja imediatamente destruído. Seus poderes apenas se multiplicam e adquirem força. Certamente Esther sabia disso também. Possivelmente essa foi a razão de ela ter ido de encontro à calamidade logo no começo. Esther e Mordecai eram da tribo de Benjamim, da mesma linhagem do rei Saul. Só um destaque aqui, não foi Esther quem destruiu as forças do mal. Foi Deus através das mãos dela. Foi Deus através das estratégias e escolhas dela. As estratégias foram inspiradas pelo próprio Deus. Seu ancestral como um Esther e Mordecai era da tribo de Benjamim, da mesma linhagem do rei Saul. Seu ancestral como um jovem rei cometeu o erro de poupar o maligno rei Agag e de não varrer completamente os amalequitas, inimigos dos judeus. Quando Deus lhe dera a oportunidade de destruí-los, e isso se deu em uma emboscada que os amalequitas haviam preparado sem misericórdia contra os antigos hebreus. Saul não executou totalmente as ordens que Deus dera através de Samuel, o profeta. 1 Samuel 15, 2, 3. Por isso a linhagem amalequita continuou, eventualmente conduzindo ao dia em que Ramã, um descendente do rei Agag, resgatou o antigo espírito de vingança contra os filhos de Deus. Esther foi reservada para terminar o que deveria ter sido nas gerações anteriores. Ela determinou que esta antiga batalha não os assolaria mais. Estava chegando ao fim através dela. Vou te pedir licença só um minutinho para me tomar um pouquinho de água, já volto, tá? Bom, agora vamos entrar ao estudo propriamente dito, o estudo bíblico. Só lembrando que Deus orientou da seguinte forma: explique o significado de Apocalipse capítulo 12, considerando os detalhes, os mínimos detalhes. Foi dessa forma a orientação que eu recebi de Deus, então eu tentei o máximo possível não resumir nenhuma parte e vou explicar aqui, para obedecer à risca o que Deus me mandou fazer. Hoje é dia 21/8/2023. O estudo de hoje tem por tema o despertamento da igreja.
Diante da importância do conteúdo que será exposto, decidi fazer a parte da apresentação e dedicatória, tá? Apresentação. Revelação dos mistérios de Deus entregues a João na ilha de Patmos. Deus deixou João vivo até aquele momento, somente para aquele propósito. Ele deveria escrever o que Deus lhe mostrava em visão. E o conteúdo do capítulo 12 do livro do Apocalipse é um dos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada. É a chave para entender o Apocalipse, tornando assim como fato o dia de hoje como um dia histórico para a humanidade. E este vídeo deverá ser usado no futuro para comprovar a veracidade dos fatos, expostos aqui por ordem direta de Deus. Havia 6 ungidos brasileiros escolhidos por Deus. Diante de afrontas, ataques e blasfêmia, um foi rejeitado como foi Saulo. Ele foi rejeitado por Deus, entregue à própria sorte e foi retirado o Espírito Santo que o conduzia. Hoje está prestes a acontecer o mesmo com um outro ungido do grupo dos 5 que restaram. Diante a escárnio e zombaria feitos contra Deus em público, Deus está dando a ele uma última oportunidade. Se ele voltar a afrontá-lo, será definitivamente rejeitado por Deus. E o sinal para saber que isso é verdade, se Deus o rejeitá-lo, ele entrará num estado de depressão profunda. Só para saber que o motivo, se ele vier a cair da graça, trata-se da associação do orgulho com a inveja. O orgulho antecede a queda, a soberba cega. O período é a ceia dos abutres, vigiar e orar. O período é a ceia das aves, vigiar e orar. Dedicatória desse estudo de hoje. Dedico o vídeo de hoje ao meu querido e incomparável Deus, o autor da minha história. Para o Senhor, meu Deus querido, obrigada por tudo. Destaco aqui também toda a comunidade Avivá de Irecê. Dedico a 3 ungidos brasileiros. Um é o ungido Paulo Júnior, por se mostrar respeitoso, paciente, prudente, ter um caráter digno de ser chamado de cristão e se mostrar aberto para as coisas espirituais. Ao pastor Bira, pela perseverança em andar no caminho de santidade, busca pela verdade e interesse em fazer o que é certo e aprovado por Deus. Por seu amor grandioso que ninguém vê, mas Deus vê, porque conhece os segredos do seu coração. Dedico também ao ungido Natan Rufino, por sua coragem, dedicação, prudência, perseverança, humildade. Destaco também a sua simpatia no tratamento com as pessoas e sabedoria destacada entre os brasileiros. Esta dedicatória tem o objetivo de honrá-los em público, porque esse é o desejo do coração de Deus. Amém? Agora vamos começar o estudo e depois eu vou explicar diretamente na Bíblia, explicando os mistérios de Deus e lendo o capítulo na Bíblia, ok? Então aqui eu fiz um texto, né? Nesse texto você vai perceber que a minha forma de interpretar e enxergar é semelhante de alguns estudantes de escatologia, mas tem detalhes aqui no texto que Deus não revelou para mais nenhum, só para mim. Em todo o globo terrestre, tem algumas partes aqui que Deus revelou só para mim. Então, vamos lá, preste atenção que é importante, tá bom? Tema, o despertamento da igreja, inspirado em Apocalipse, capítulo 12. No final de Apocalipse, capítulo 11, lemos que depois que o 7º anjo tocou a trombeta, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Versículo 15. Aqui diz respeito à implantação da pedra de Daniel 2. Sua implantação é chamada também de o início do milênio. Vai iniciar depois da destruição dos iníquos, os inimigos de Deus. Apocalipse 12 fala da batalha do bem contra o mal, a intensificação da oposição dos reinos de Satanás ao reino de Deus e da destruição final dos reinos do diabo e a preparação para a chegada do milênio. Em Apocalipse 12, João vê uma batalha espiritual entre os seguidores de Satanás e os de Deus. Tem os representantes do diabo e a principal representante de Deus na terra, apresentado pela figura de uma mulher gestante, já no final da sua gravidez. Apocalipse significa revelação de uma mensagem até então velada.
O livro se apresenta como profecia, mensagem de Deus, no gênero de visões e sonhos. Pode explicar o significado quem tem o dom de discernimento de sonhos e visões, por meio de espírito de sabedoria e revelação, da parte de Deus. A trama não aponta para o fim do mundo, aponta para o fim do mal, certo? Apocalipse não é o fim do mundo, como muita gente pensa, é o fim do mal. Uma mulher frágil, na iminência do parto, enfrenta o dragão, que não mira a mulher, senão o filho, que é arrebatado, e depois o dragão faz de tudo para destruir a mulher. Apesar de se tratar de uma batalha espiritual, cada acontecimento reflete no mundo natural, com pessoas, umas usadas por Deus e outras pelo diabo. A continuidade da perseguição atualiza a perenidade das hostilidades sofridas por quem não se curva às atrocidades do poder dominante. Essa mulher não se curva às forças do mal, assim como Mordecai não se curvava diante de Hamã. A mulher tem fé e esperança em meio à tribulação. Prossegue na sua luta, pois é forte na fé, busca força em Deus e esmaga a cabeça do Satanás. A intervenção de Deus neste contexto é incrível e espetacular, e esse capítulo está se cumprindo em agosto e setembro de 2023. Esse capítulo está se cumprindo em agosto e setembro de 2023. O Apocalipse nos mostra a revelação por etapas do plano de Deus e a restauração de todas as coisas, por meio do seu juízo. Do capítulo 10 até acabar o livro, é uma apresentação ampliada dos detalhes dessa vitória gigantesca e histórica. Nem sempre é apresentada uma nova sequência de acontecimentos, e sim uma vista mais próxima do que já fora revelado e nos capítulos anteriores. É como uma revisão dos fatos, acrescentando outros detalhes. O capítulo 12 mostra o poder dos servos de Deus sobre o diabo. E eis aí vos dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e nada vos causará dano. Estamos vendo isso hoje, literalmente hoje, agora. O diabo tenta de várias maneiras derrotar os remanescentes, mas não consegue. O que está acontecendo na terra é resultado das batalhas espirituais. A mulher é vestida do sol e tem a lua debaixo de seus pés. Deus entrega autoridade e poder nas mãos dela, autoridade mundial. É por isso que mostra os dois luzeiros. O sol e a lua são os dois luzeiros principais dados por Deus para iluminar a terra. Em ela está vestida significa a glória de Deus refletindo através dela. A cena aqui é semelhante à de Moisés, cujo rosto refletia a glória de Deus. Ela é como uma luz para iluminar a terra. Ela serve como uma luz no mundo de trevas, pois revela ao mundo a luz da revelação divina. A atuação dessa mulher é contrária à de Eva. Eva acreditou na mentira da serpente. O diabo, na figura de uma serpente, tentou distorcer o caráter de Deus, tentou colocar dúvidas na cabeça de Eva. Eva cedeu à tentação e desobedeceu a Deus. Além de comer do fruto, Eva ainda induziu seu marido a pecar. Mas esta mulher faz exatamente o contrário que Eva fez. Ela não induz ao erro, ao contrário, ela desmascara o diabo em público, esmagando assim sua horrorosa cabeça. Gênesis 3,15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a sua descendência. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Está repreendida em nome de Jesus toda ação do inimigo. Toda ação contrária está repreendida em nome de Jesus. Continuando aqui. Lhe ferirá o calcanhar. Conhecer cada vez melhor o panorama traçado para este mundo é nosso dever e grande privilégio. Grande privilégio. Através das revelações do Apocalipse, Deus abre as cortinas para que o povo de Deus contemple o seu futuro, mostrando suas intensas lutas e sua final vitória. Nessa guerra contra Satanás, para os que seguem a Deus, o futuro do mundo acha-se amplamente delineado em todas as suas páginas. Através desse livro, vemos a consumação do plano divino para a restauração do mundo. Está todo no livrinho que está nas mãos do anjo de Apocalipse 10. O Apocalipse mostra-nos o clímax das relações de Deus com o homem caído e
do homem caído em pecado e o cumprimento de todas as promessas do Evangelho. Veja a coroa, tem 12 estrelas, está no capítulo 12 do livro do Apocalipse. E as 12 estrelas representam 12 promessas. O número 12 na Bíblia é o número do povo de Deus e também significa perfeição governamental. Diz que o governo de Deus é perfeito e não dela, mas como ela se submete totalmente a Deus, ele, o próprio Deus, coloca uma coroa de honra na cabeça dela. A mulher está vestida com o esplendor do céu. As suas vestes são refulgentes. Está coberta com a justiça de Deus. A coroa mostra a elevada posição que Deus a colocará. O período do cumprimento deste capítulo é na segunda metade da grande tribulação. É o período que o anticristo, de 2 aos Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13, está prestes a ser reduzido a um nada. E isto Deus deixa claro que foi uma escolha pessoal. É daquele a quem a profecia chama de o iníquo, o filho da perdição, o calvinista convertido a Baal, e que desprezou a Deus, escarneceu da sua santidade. Escarneceu da santidade do Senhor e perseguiu o seu povo santo. E por isso sua recompensa será a inauguração do lago de fogo na companhia de seu Deus Baal. Bom, voltando a falar sobre a mulher, conheça agora suas características, segredos do coração e dons, capacitação dadas por Deus para ela. Ela é bonita, graciosa, doce, amável, determinada, leal, corajosa, estratégica, verdadeira, justa, honesta, bondosa, cheia de fé. Ela recebeu de Deus sabedoria e entendimento, sabe aconselhar, sabedoria para aconselhar, tem conhecimento, inteligência, é forte, tem discernimento, temor do Senhor. Ela já recebeu dons de operação de milagres, dom de maravilhas, já recebeu, já está nas mãos e vai receber dons de cura. Essa mini biografia dela está no link com o tema característica, essência e ação de Esther. Certo? Então, assim, não fui eu que inventei isso aqui. Quando Deus foi ministrando, eu fui escrevendo e escrevi em fotos e coloquei naquele link com o tema característica, essência e ação de Esther, fazendo assim uma metáfora, uma comparação com Esther. Portanto, eu não estou dizendo que eu penso isso a respeito dessa figura escatológica. Deus foi ministrando, eu fui escrevendo e escrevi em fotos, ok? Fiquei até constrangida em compartilhar essa parte, mas Deus ministrou de forma clara que tem que falar os detalhes. Agora eu vou tomar só mais um pouquinho de água e vou explicar diretamente na Bíblia os mistérios. Eu vou ler e explicar os mistérios diretamente em Apocalipse 12. Pronto, vamos lá. Eu parei aqui um pouquinho para interceder, que eu senti assim, para interceder, para clamar o céu da cobertura do sangue do Cordeiro. Eu parei um pouquinho para orar. Agora vamos explicar Apocalipse capítulo 12. A mulher e o dragão. Apocalipse 12, 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. As 12 estrelas significam 12 promessas. Bom, eu vou ter que explicar para vocês, apesar de que tem muita gente que já conhece, mas eu tenho que entrar em detalhes. Deus quer que eu explique os detalhes. As 12 coroas significam 12 promessas que foi feita para essa mulher. As promessas são essas aqui, eu vou ler rapidamente, até porque muita gente já conhece, né? As 12 promessas. Promessa número 1, receberá o amor e o carinho do seu Deus, como ele nunca demonstrou para toda a humanidade, porque o seu jeitinho conquistou até o seu Deus. Número 2, querida, amada do Pai, bendita é a menina dos seus olhos. Número 3, será tratada como uma princesa, pois as pessoas terão medo de maltratá-la. 4, ninguém poderá tocá-la ou causar-lhe qualquer tipo de dano. Deus tomará vingança. 5, intimidade profunda com o seu Deus. Isso aqui também já está acontecendo. Não é uma promessa para o futuro, já está acontecendo. 6, quem amaldiçoar será amaldiçoado, quem abençoar será abençoada. 7, o que tocar com as suas mãos faz prosperar, e onde pisar a planta dos seus pés, o local será abençoado. 8, receberá dons e capacitação sobrenatural, operação de milagres. 9, porá as mãos nos enfermos e eles ficarão curados. 10, as pessoas virão de longe para ouvir os seus conselhos. 11, dará continuidade à missão de Cristo na terra. 12, será a mais bem-aventurada de todas as mulheres da terra. Essas são as 12 promessas. A primeira vez que Deus me falou isso foi aproximadamente o ano 2000, no mesmo dia em que Deus me revelou os mistérios que está escrito em Apocalipse capítulo 19.
que ninguém sabe o significado, ninguém, nenhum estudante de escatologia, ninguém. Tem mistérios lá naquele capítulo que Deus ministrou para mim e ele disse que só você sabe. E até hoje ele nunca me falou que eu deveria expor. E eu não falei para ninguém, nem escrevi em lugar nenhum. Mas foi no mesmo dia, aproximadamente o ano 2000, Deus ministrou para mim, no dia que ele falou a vida de Esther, a história de Esther. E eu deveria fazer uma comparação com a minha vida e a minha história. Então, é por isso que eu estudo tanto e faço essa comparação, porque o próprio Deus comparou uma personagem do Antigo Testamento com a vida, a história, tudo o que acontece com a minha vida e a minha história. E ela foi uma rainha, Deus me chama para reinar. Olha a coroa aqui, onde entra a coroa, certo? Aqui é a remanescente fiel escatológica, aqui é a fundadora do belo e santo monte do Senhor. Versículo 2, e estava grávida com dores de parto, e gritava com ânsias de dar luz. Muita gente pensa que é Maria, que teve Jesus. Aqui, não. Aqui está na parte da escatologia. Veja que aqui toda a parte, né, é da escatologia, do final do livro de Apocalipse. Então aqui não é Maria. Aqui está falando dessa mesma, que tem a coroa. E essa gravidez aqui, ela está grávida de um filho na fé, que é o próprio esposo. Ela é a mãe na fé do esposo dela. Representa essa pessoa. E viu-se outro sinal no céu, eis que era um grande dragão, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre chifre tantos diademas, né? Esse dragão, que é o mesmo da trindade satânica, besta, dragão e falso profeta. Ele faz parte da trindade satânica. 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aqui é a linguagem metafórica. Havia dar luz, para dar luz o filho tragasse. O inimigo queria tragar o filho. E de fato, de verdade, ele é filho na fé, mas é ungido também do Senhor. E quase destrói, quase acaba com a vida dele, marcando a testa dele com 666. No caso, aceitou, né, a ideologia satânica, o engano do inimigo. Versículo 5. E deu à luz um filho, homem. Presta atenção, um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e seu filho será arrebatado para Deus e para o seu trono. Esse arrebatamento aqui, não pense que isso aqui é um arrebatamento de espírito, Deus toma para ele. Está claro que Deus vai resgatar. Em Apocalipse 11 fica claro também nas 2 testemunhas que Deus vai resgatar, então ele não vai ficar para sempre. É claro que uma pessoa que tem a marca da besta na testa e na mão direita, se não se arrepender, vai para o lago de fogo. Mas é evidente pela profecia que ele vai se arrepender, ele é ungido também. Ele é ungido do Senhor, e eu sei disso há muito tempo. E por isso que mostra a ânsia de dar luz, e a oração, o clamor que ela faz por ele. Pois se é a própria esposa. Versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, fosse alimentada 1.200 dias, 3 anos e meio, segunda metade da grande tribulação. Houve batalha no céu, veja, luta espiritual. Anjos de Deus lutando. Versículo 8. Mas não prevaleceram, nem mais seu lugar achou para ele. E foi precipitado o dragão, a antiga serpente chamada Diabo Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui existe uma linguagem metafórica para falar da batalha do passado e dessa batalha, porque a profecia da Bíblia é assim, né? Tem 2 ou 3 situações, uma parte que aconteceu no passado, outra parte do futuro. Então, tem capítulo da Bíblia que fala de 3, 4 acontecimentos, para 3, 4 períodos diferentes da história. O versículo 10, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus acusava dia e noite. 11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Quantas vezes eu usei esse versículo no estudo? E eles o venceram, quem não tem a marca da besta, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Tem que testemunhar. Você sabia que é a minha obrigação, eu tenho o dever de testemunhar. O vídeo de hoje mesmo aqui, Deus não me deu opção, Ele ministrou com todas as letras. Faça o vídeo, explique Apocalipse capítulo 12, considere os detalhes, os mínimos detalhes. Como eu quero muito agradar o coração de Deus, eu estou aqui fazendo o vídeo, porque eu só vou fazer vídeo quando Deus ministrar. Eu não quero fazer todos os dias. E não vejo necessidade também disso. Mas quando Deus ministrar, eu tenho que fazer. Deus quer que testemunhe, Deus quer que eu conte os fatos. Eu sou uma testemunha viva, eu estou vivenciando tudo. Acontece na minha cidade, na cidade de Irecê. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 12, por isso alegrai-vos os céus e vós neles habitais, ai dos que habitam na terra e do mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. O inimigo sabe que ele tem pouco tempo, ele sabe ler, muita coisa ele entende que está na Bíblia.
Ele sabe que ele está com os dias contados. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho, o homem. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por tempos, metade de um tempo fora da vista da serpente. Esse lugar é o belo e santo monte do Senhor. As asas é o livramento do Senhor. O próprio Deus pega com as mãos e tira ela de perto, dos marcados com 666. Então ela não afastou do grupo rebeldia. Deus tirou de lá para preservá-la mesmo. Se tivesse no grupo, o risco seria muito grande de aceitar o número, porque praticamente é muita insistência para fazer a lavagem cerebral e aplicar o 666 na testa e na mão direita. Eu não aceitei na mão direita, na testa e na mão esquerda, na sola, em lugar nenhum. Justamente a perseguição é maior com a mulher, porque ela resistiu demais a não aceitou o engano. Por quê? Porque já conhecia a verdade, porque se converteu aos 9 anos e pouco de idade, quando era criança, muito menos do que isso, já orava a Deus, mesmo se ninguém pregar o evangelho. Então, desde criança já tinha isso, escolhida por Deus desde o ventre materno. Ela não cedeu à tentação, ela não aceitou a marca da besta e sofreu perseguição, humilhação e sofre até hoje por conta disso. Perseguição por tudo quanto é lado. E ela guardou a fé, então Deus honra a fé dela. Certo? E a serpente lançou da sua boca atrás dela água como um rio para que a correnteza fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, a terra abriu a sua boca e tragou o rio. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente das suas sementes, que guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O dragão, o próprio Satanás, irou-se e fez guerra. Eu vou ler só o capítulo 12, né? Mas eu também compreendo o 13 todinho, o 19, enfim. Eu compreendo já quase tudo, mas Deus não está mandando explicar agora. Então é isso, essa aqui é a mulher, a coroa é a honra que Deus dá. Eu quero explicar para você que toda honra, toda glória, todo louvor e adoração deve ser dada a Deus. Ninguém deve buscar honra para si mesmo. Mas às vezes o próprio Deus decide honrar. No caso é Deus que quer honrar a fé e a obediência dela. Então Deus, ele honra e ele desonra. Nós sabemos que Deus é um Deus que humilha, que exalta, que honra e desonra. Mas a única forma de provar que você realmente ama a Deus de todo o teu coração é se você obedecer à risca. Se você não obedece, ou se você não pergunta a Deus, não pede confirmação, se você tem dúvida, é um direito seu de pedir confirmação, mas se não tem esse interesse de agradar tanto, de obedecer tanto a Deus, que amor é esse? A prova de amor é quando você obedece a Deus, entende? Quando você quer obedecer. Então Deus, ele honra, ele desonra. E quando é o próprio Deus que honra e coloca nessa posição, não tem quem tire, é Deus que está querendo honrar. Então tem a coroa na cabeça dela com 12 estrelas. Cada estrela uma promessa. As promessas foram feitas a primeira vez, aproximadamente no ano 2000, está escrito nos meus cadernos velhos, eu passei a limpo aqui. Então muitas dessas já se cumprindo, fica claro para quem acompanha a história que já tem promessas se cumprindo para ver que é tudo verdade. Então vamos orar, que agora eu estou de saída para avivar e sexta-feira tem reunião de pais e mestres, tem muita coisa para fazer. Vamos orar comigo pelo avivamento? Vamos lá. Senhor Deus, Pai bendito, Pai de amor, Pai de misericórdia, eu quero te louvar por esse dia maravilhoso, por tudo que aprendemos aqui. Eu rogo a tua bênção sobre a minha vida, a vida da minha família e para cada um que está assistindo esse vídeo. Para os teus ungidos, para os teus escolhidos, aqueles que o Senhor ainda vai chamar. Deus, eu sei que o Senhor não deixa de fazer algo porque alguém não colaborou nessa terra. Quando alguém não colabora, o Senhor escolhe outros. Eu sei que é assim, porque o Senhor não precisa de nós, nós que precisamos do Senhor. E eu sei, Senhor, que a tua vontade será feita, pois é decreto do Senhor o avivamento. E o que o Senhor sonha para nós é avivar, é restaurar, é organizar, é colocar tudo em ordem nesse mundo. Pai, em nome de Jesus, faz a tua vontade e o teu querer, desperte o teu povo, Senhor. Ilumina os olhos do coração, faz com que as escamas caiam dos olhos, dá-se humildade, sabedoria, graça. Oh Deus, dá humildade ao teu povo, em nome de Jesus. Que possamos te obedecer com alegria, Senhor. Te obedecer com vontade de te obedecer para te agradar. Ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude a fazer o que é certo. Perdoe os meus pecados, perdoe os pecados dos meus irmãos. Deus, perdoe os pecados dos meus familiares, perdoe os pecados da comunidade Avivar. Oh Deus, purifica-nos em tua presença santa, em nome de Jesus. Nos ajude a fazer o que é certo. Eu quero colocar em tuas mãos de uma forma toda especial os 3 ungidos que foram citados aqui na dedicatória. Toma em tuas mãos a vida do meu marido. Para isso eu te
clamo do mais profundo da minha alma. Dá sabedoria, discernimento, faz as escamas cair dos olhos. Usa, Senhor, de forma tremenda. O Senhor já ministrou que Ele é ungido do Senhor. Abençoe o teu ungido em nome de Jesus. Jamais rejeite o teu ungido, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor respeita as escolhas pessoais, eu sei que o Senhor trabalha com leis, mas eu te peço em nome de Jesus, pois a tua palavra diz assim, que teu Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e é o que eu te peço. Ó Espírito Santo de Deus, convence o coração de cada ungido do pecado, da justiça e do juízo. Santifica em tua presença santa, cubra com teu sangue, Jesus, a vida deles e dos seus familiares, a minha vida, a vida dos meus familiares, das professoras, dos familiares, das professoras, dos pais, dos alunos, dos pequeninos da Avivar. Tem misericórdia das crianças carentes, das pessoas pobrezinhas. Ó Deus, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, somente o avivamento pode transformar esse mundo. Deus, o Senhor tem ministrado para mim que o avivamento será mundial. O Senhor quer impactar o mundo, Senhor. Louvado seja o teu nome. Ó Deus, restaura o planeta, Senhor, transforma em um lugar melhor para se viver. A história caminha para Apocalipse 21 e 22, Senhor. É promessa tua, realiza a tua vontade e o teu querer. Repreende todo o mal, faz cair por terra todo plano forjado no inferno, que todo plano forjado no inferno, que toda arma do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Oh Deus, faz calar o inimigo em nome de Jesus, dá vitória ao teu povo, cubra-nos com teu sangue, em nome de Jesus, que possamos testemunhar para glorificar o teu nome. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus Todo-Poderoso, Deus da minha vida, Deus da Avivar, eu glorifico o teu nome, eu exalto o Senhor na beleza da tua santidade, entrego esse dia em tuas mãos, que esse dia seja uma bênção, Senhor, cubra-nos com teu sangue, perdoa os nossos pecados no nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros. Eu quero expressar nesse momento, ó Deus, o meu amor, carinho e gratidão para contigo, em nome de Jesus. Dá-nos um dia abençoado para a glória do teu nome, dá vitória ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. E Deus abençoe todos em Cristo Jesus. Meu coração transborda de amor, fé e esperança. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho mágoa e nem raiva de ninguém mesmo. E Deus abençoe muito a todos. Fiquem em paz, tá?